E chegámos a mais um episódio da nossa pilha de livros, já vamos no 47, e este é na verdade a continuação de um episódio mais antigo, do episódio número 31, em que falei da papelaria dos meus avós maternos e de um pacote de livros que lá encontrei. Não vou repetir esse episódio, mas um dos livros era os Contos de César Queiroz. Os Contos de César Queiroz numa edição crítica de Luís Fagundes Duarte, que veio a ser meu professor anos depois, e por isso eu falei dele ainda ontem, no episódio número 46, porque já estava a pensar fazer este hoje sobre os contos. Foi um livro que não só me apresentou aos contos de César de Queiroz, como também ao estudo académico dos textos, este estudo das várias versões dos textos, esta tentativa de chegar a uma versão, nunca é final, mas uma versão aceitável, se quisermos. É uma boa discussão de saber como como nos referimos a estes textos trabalhados, a estes textos recuperados. É um estudo propriamente filológico. A filologia é uma disciplina que se perdeu, pelo menos com este nome. Não se perdeu, a disciplina existe. Aliás, o curso que eu tirei era um curso, no fundo, muito semelhante aos de filologia, mas é uma palavra que em Portugal se perdeu. Em Espanha ainda é muito usada, em Portugal nem por isso. Bem, neste livro que encontrei naquele tal pacote de livros de uma editora que decidiu provavelmente pegar não sei quantos livros que estavam no armazém, pô-los em pacotes e enviar para várias papelarias, o que é curioso, porque nós pensamos, bem, isto é só tentar despachar. E, no entanto, sim, é só tentar despachar, mas nunca se sabe quando é que um livro encontra um leitor e quando é que esse encontro vai ser importante. No meu caso foi muito importante este encontro com alguns dos livros daquele pacote, em particular este encontro com os contos do Essa de Queiroz. Foi um encontro muito importante na minha vida. Foi nesse livro, por exemplo, que eu encontrei o conto A Aia, e encontrei logo na versão restaurada, porque a versão da Aia que aparecia nas outras edições dos contos era uma edição cortada, e ali foi restaurada com uma espécie de prólogo, porque aquele conto, na verdade, era uma ideia para um conto mais desenvolvido, que tinha sido publicado, uma ideia que tinha sido publicada, salvo erro, no jornal, agora já não me lembro, não tenho aqui o livro, estou a falar um pouco de cor, mas como estou aqui em casa dos meus pais, não tenho os livros todos ao meu dispor. Os contos dessa Queiroz também têm a particularidade de serem um livro que o próprio autor não conheceu. Os contos, tal como conhecemos hoje, são uma recolha com o seu quê de aleatório que foi feita depois da morte. A própria escolha dos contos está sujeita a recuperações. Será que são estes contos que devem estar na edição do livro? Será que devemos pôr mais contos? Porque não são só estes os contos que essa Queiroz escreveu. Portanto, há este livro tradicional, mas é um livro que foi criado depois da morte do grande escritor. Eu hoje queria falar em particular de 5 contos, para depois, amanhã, me concentrar num deles que foi muito importante para mim, depois explico porquê. Então, já não temos assim muito tempo nestes episódios, ali à volta dos 10, 12 minutos, e por isso vou avançar com os 5 contos que gostava de trazer aqui para a nossa pilha de livros. Peço já agora que comente, que me diga, será que leu este livro, gosta de algum conto em particular, nunca leu, diga-me alguma coisa sobre os contos dessa Queiroz. Pode comentar, por exemplo, no Spotify ou então no website deste canal em pilhadelivros.substack.com. E os 5 contos, o primeiro que eu gostaria de sublinhar é o conto José Matias, em que nós temos um jogo, ou melhor, uma artimanha com a voz do narrador que está a falar com alguém que nós não vemos, mas a voz está dirigida a este outro, esta pessoa que ouve, que está ali presente na história, mas que nunca fala. Portanto, nós só ouvimos um lado desta conversa, e isto permite criar alguns efeitos muito curiosos. É um conto muito, muito bem feito, que nos lembra como a literatura também é feita de experiências técnicas, neste caso de experiências com a voz do narrador. É um conto que também tem lá por trás um daqueles temas de sempre, a tensão entre uma relação mais platónica e uma relação mais carnal com alguém. Este é um dos grandes contos dessa de Queiroz, e foi este o primeiro
de que me lembrei hoje. Eu fiz aqui uma pequena lista de 5 contos para falar hoje. O segundo é a Civilização, que veio a dar na Cidade e das Serras. Se eu tivesse de escolher de todos os contos dessa Queiroz aquele que eu prefiro, provavelmente iria escolher este, apesar de depois ter sido transformado num romance, mas é um conto que provoca um efeito muito curioso. Por exemplo, quando o narrador, ou melhor, quando o conto brinca com obsessão com as coisas novas, por exemplo, com aquele gravador que avaria e se põe a repetir a mesma frase durante toda uma noite, se não leu o conto, vá ler, porque é muito, muito engraçado, é um conto que nos põe bem dispostos e provavelmente até a rir, mas quando brinca com estas inovações, isto são inovações que hoje são como é que eu ia dizer, são banais, algo que grava a voz de outra pessoa, na altura seria algo futurista. Bem, mas obriga-nos a olhar para estas invenções antigas, para isto que nós já temos na nossa vida há muito tempo, e perceber que para alguém no século XIX isto era algo de muito novo, tão novo que havia quem ficasse completamente deslumbrado com estas novidades, e é esse deslumbre que é aqui fonte de ironia, pelo menos. Pronto. Temos então José Matias, Civilização, depois temos O Tesouro. Eu diria que O Tesouro é um bom título para todos estes contos, porque isto é um tesouro de pequenas criações literárias que quase nos mostram as possibilidades da literatura ali num só livro. O Tesouro tem todo um imaginário medieval no seu esplendor e tratado ali com aquela mestria literária que é daquele escritor, do Essa de Queiroz. A literatura faz-nos isto, pega nas histórias, naquilo que nós temos na cabeça, que pode não ser exatamente muito realista, mas que faz parte do nosso imaginário, que é uma palavra muito, muito importante. Depois temos o quarto conto, peço desculpa, já ia dizer romance, que hoje quis aqui trazer, é o Frei Genebro. Um conto em que uma vida de perfeição, no cômputo final perante Deus, não vale nada perante um pecado, um pequeno pecado, em que o Frei Genebro mata um pequeno leitão. Esta morte acaba por ter um peso superior a tudo o que de bem ele fez ao longo de toda a vida, e este conto é daquelas histórias que ao longo da vida eu fui-me lembrando dela em particular, desta história, quando de repente nós temos alguma coisa que nós vemos alguém fazer ou que nós próprios fazemos e que tem consequências completamente desproporcionadas, pelo menos na nossa perspectiva. Posso até falar, por exemplo, da revisão. Ontem tivemos um episódio sobre revisão. Ora, na revisão, e também na tradução já agora, mas na revisão, hoje eu vou falar da revisão, já que foi o tema de ontem, por vezes temos destes pequenos leitões assassinados. Podemos ter um trabalho fenomenal, muito bem feito, com todos os cuidados, e de repente há ali um erro num sítio imperdoável e todo aquele esforço é em vão porque temos ali o leitão assassinado. É um conto que, como eu disse, muitas vezes me lembro dele e é provável que continue a lembrar. Bem, por fim, chegamos ao quinto conto e, mais uma vez, comente, diga-me qual é que é o conto que prefere dos contos dessa Queiroz, se já os leu, ou se nunca leu os contos dessa Queiroz, diga-me, costuma ler contos ou é algo que não faz? Parece que há uma certa aversão aos contos em Portugal e não só, mas talvez esta pequena coleção de contos dessa Queiroz seja um bom antídoto para essa aversão. Ora, o último destes 5 contos que hoje trouxe aqui é A Perfeição. Um conto que sempre foi muito especial e vou deixar um outro episódio para falar dele. Uma das razões é porque acabei por analisá-lo profundamente na tal disciplina que tive com o professor Luís Fagundes Duarte, que referi há pouco. Foi curioso para mim, há estas ligações perigosas entre várias épocas da vida. Li este livro que me deu muito e depois mais tarde vim acabar por ser aluno da pessoa que tinha organizado aqueles contos. Parece uma coisa banal, mas quando nós estamos a viver, a vida tem estas pequenas ligações que são pelo menos uma forma de nos irmos lembrando do enredo da nossa própria vida.
Mas pronto, o que eu queria dizer é que este conto, eu vou falar dele noutro dia, mas até porque há algo nele que eu penso que ilumina um aspecto muito importante do nosso mundo, das nossas vidas, e vou tentar dizer isso noutro episódio, mas queria sublinhar aqui que este conto é um reaproveitamento de materiais anteriores. Este conto é um reaproveitamento de materiais da Odisseia, mas, no entanto, este reaproveitamento é feito com um trabalho literário muito, muito curioso, que eu só consegui perceber, por isso foi tão importante para mim aquele trabalho que fiz na disciplina que estava a falar, que a disciplina era Estudos Queirusianos. Foi muito importante porque, ao trabalhar, a olhar com atenção, de repente começamos a ver algo que não víamos antes. Começamos a ver como é que por exemplo, como é que o Eça Queiroz pega nas mesmas palavras no início do conto e no fim do conto, e as mesmas palavras têm uma força completamente diferente, precisamente porque, entretanto, já passámos por todo o conto. Foi isso que eu descobri naquele trabalho de análise, e gostava de falar um pouco mais sobre isso noutro episódio. Mas, mais uma vez, voltando atrás, isto é um reaproveitamento da Odisseia, e este reaproveitamento é algo que acontece em muita literatura. A literatura não é só histórias novas, histórias contadas de uma maneira nova. Às vezes são histórias antigas contadas de uma maneira nova, ou são histórias antigas misturadas, ou são... Enfim, às vezes são só as histórias que vamos contando uns aos outros. Neste caso, temos o Eça Queiroz a contar de uma forma inesquecível esta história que parece antiga, mas que de repente era nova nas mãos dele. Não é só ele que faz isto. Muitos escritores acrescentam pontos aos contos, para usar este velho provérbio, e nós próprios também vamos. Isto que eu estou a fazer, no fundo, estou a pegar em contos que li de um grande escritor, e estou aqui nas nossas conversas deste século XXI, em que também falamos através de podcasts, estou a continuar a conversar esta conversa sobre, neste caso, sobre literatura. E para terminar a conversa de hoje, gostava só de dizer que nós temos sorte em ter um livro destes na nossa literatura. Nós podemos quase dar um curso inteiro sobre literatura com base neste livro, mas nem sequer vale a pena. O que é bom nele aliás, não aconselho dar um curso inteiro só com base num livro, mas é um livro que tem ali uma amostra do que é possível fazer com a literatura que encontra em poucos outros livros. Mas mais do que dar curso, ou seja o que for, este é um livro que temos sorte de ter na nossa literatura, porque podemos lê-lo. Podemos pegar nos contos que estão aí, não sei quantas edições nas livrarias, e ler. Fica esta minha sugestão. Então, até amanhã para mais um livro da pilha de livros.